Secretária, vamos inicialmente fazer uma retrospectiva das ações que foram realizadas pela Secretaria de Educação aqui de Tijucas. Então, estamos finalizando o primeiro semestre, que finaliza no dia 19 de julho deste mês, e tem algumas ações, muitas ações que foram feitas durante o primeiro semestre, que vale a pena a gente ressaltar. Nós iniciamos o ano letivo, estava previsto para o dia 10 de fevereiro. No entanto, diante daquela situação de muito calor, o governo do estado alterou o calendário para o dia 17 e nós, no município de Tijucas, também iniciamos a nossa aula, as escolas, no dia 17 de fevereiro. E durante esse primeiro semestre, várias ações foram feitas na Secretaria de Educação, ações que já estavam programadas em 2013, como as construções lá da quadra da Ondina, da quadra da cobertura da Santa Terezinha, a ampliação da escola Mercedes Juliadão, também a ampliação e a reforma da Marco Aurélio, que já foi inaugurada. Foram as obras que tiveram em andamento, bem como o aumento de uma sala de aula lá na Escola Brilho do Sol. Nós tivemos, então, a distribuição dos kits escolares, fizemos algumas reformas, como lá na Madre Sabina, que tinha algum problema de telhado e que já está em pleno funcionamento. Adquirimos algum material necessário para trabalho dos alunos e dos professores, como os livros de literatura, e aí foram distribuídos no ensino infantil, os baús literários, onde circula nas escolas. Iniciamos o ano com a formação continuada dos professores e dos funcionários, das merendeiras, das auxiliares de serviços gerais. Temos também uma formação com as diretoras, com as gestoras escolares, que tem dado um resultado muito, muito positivo. No ano de 2013 também nós fizemos adesão ao projeto Mais Educação, e 7 escolas da rede municipal hoje têm trabalhos feitos no contraturno, o que tem trazido um efeito também muito bom no processo da educação. Nós temos aqui, vou citar aqui próximo, a Escola Ondina Maria Dias, que tem ali, por exemplo, um berçário de mudas para a recomposição da mata ciliar. A gente tem um trabalho lá na Santa Terezinha com a musicalização, que isso tem desenvolvido muito os nossos alunos, os nossos jovens. E aí, se a gente for citar, temos também um trabalho na João Caetano bastante interessante, na Madre Sabina, na Osmário Jacomossi, que vem enriquecendo o ensino no contraturno com essa tendência de educação integral. No início do ano também nós fizemos para o ensino infantil a colocação, a compra, que já tinha sido feita em 2013, e foi colocado então no final de 2013 para todas as escolas do ensino infantil, reformulado os parquinhos para as crianças poderem fazer suas atividades no pátio externo. Já em 2013, a gente fez a adesão ao programa do governo federal, o Pacto da Alfabetização da Idade Certa, que em 2013 foi trabalhado o segmento de língua portuguesa, e em 2014 está sendo trabalhado o segmento de matemática. Então, essas ações são ações importantes que foram feitas no ano de 2014, e que vem incrementando, né? Nós incrementamos também a questão da merenda, com uma diversificação de produtos, para que possa estar agradando todos os paladares, e para isso, em algumas escolas, a gente adquiriu umas mesas de buffet, onde as crianças estão aprendendo a se servir, a poder escolher os alimentos na sua composição, com orientação das nutricionistas. Nós temos também um projeto bem legal que chama-se um projeto de educação fiscal, que é estimular as crianças a necessidade de pedir o seu cupom fiscal e saber para que isso serve, por que pagamos impostos, para onde vão esses recursos. Está sendo feita uma formação com as professoras de 4º ano da rede de ensino, e que a gente espera que esses efeitos tenham chego já em casa, né, com os recados que as crianças possam estar levando diante da formação dos professores. Também esse ano de 2014, iniciou um atendimento na Secretaria de Educação com uma psicóloga e uma fono para atender as crianças com dificuldade na rede de ensino. Iniciamos o ano também
com uma avaliação diagnóstica, porque nós precisamos saber como está as dificuldades e os acertos dos nossos alunos, para a partir dos resultados dessa avaliação diagnóstica, então ir buscar as ações de fato focada, né, para que nosso ensino, que a nossa educação de Tijucas, seja uma educação de qualidade. Também a gente teve a compra de 2 ônibus com recursos próprios para fazer o transporte escolar. E através de projeto que nós inserimos no sistema do CIMEC, né, que é do MEC, nós conseguimos então 2 ônibus a mais, além dos 2 comprados pelo município, mais 2, sendo que um com acessibilidade, que já está aqui, já está rodando, e um outro que está a caminho, logo, logo está chegando na Secretaria de Educação. Então, a gente, olhando esses eventos, e que há pouco eu estava aguardando para a minha entrevista, e estava aqui rabiscando no papel, a gente consegue ver que, através desses primeiros sinais, que é a educação do município de Tijucas, através da administração municipal e da preocupação do prefeito Valério, tem crescido consideravelmente no nosso município de Tijucas. Acreditamos que os resultados, alguns resultados são de imediato e outros resultados eles vêm a longo prazo. Então hoje a gente vê as escolas com uma organização bastante importante, a movimentação dos professores nessa direção, que é um papel fundamental em todo esse processo, porque não adianta ter escola bem arrumada, material didático com fartura, se nós não temos o empenho e a dedicação dos profissionais da educação. Então a gente consegue perceber a movimentação dos professores nessa direção, utilizando os recursos que foram colocados à disposição e outros que virão para a melhoria da qualidade da educação, que a gente sabe que ter uma educação de qualidade é criar um mundo de oportunidade para os nossos jovens e adultos. Então, essas são as atividades que foram feitas no ano de 2014, no primeiro semestre. Chegando ao final desse semestre, secretária, como é que se planeja o recesso escolar? Então, o recesso escolar está agendado, nós tivemos que fazer uma reorganização, até porque começamos o ano letivo com uma semana de atraso, né, em função daquela questão que a gente mencionou no início da minha fala hoje, em questão da temperatura, da época e tal. Então, estava previsto que os alunos ficariam 2 semanas de recesso escolar. No entanto, não vai ser possível, porque nós temos no calendário escolar que cumprir os 200 dias letivos. Então, nós vamos ter o início do recesso escolar no dia 19 e o retorno no dia 30. Então, os alunos ficarão de recesso escolar do dia 19 e retornam dia 30, ou seja, até dia 29. Nos dias 28 e 29 está programado uma formação, a continuidade da formação, tanto para os professores, quanto para as merendeiras, para as auxiliares de serviços gerais, para as diretoras, para todos os funcionários da Secretaria de Educação. E no dia 30, então, reinicia as atividades com o início do segundo semestre de 2014. Agora, é claro que quando se fala na questão de recesso escolar, seja no fim do ano, ou seja no meio do ano, sempre se fala também na questão da formação continuada. Como que está esse trabalho em relação a esse assunto aqui em Tijucas? Esse trabalho a gente tem feito durante todo o ano. Algumas paradas, elas são feitas coletiva, com todo o grupo, né, que é o que vai acontecer no dia 28. Nós temos, então, um trabalho feito em conjunto, onde todos os funcionários devem ir até o anfiteatro e nós teremos, então, uma palestra de trabalho conjunto. E no dia 29, então, cada segmento tem a sua preocupação, a sua necessidade. Por exemplo, nós vamos trabalhar com o ensino fundamental, o tema dificuldade de aprendizagem. Nós vamos estar trabalhando com as merendeiras, a merenda saborosa, ou seja, aquele projeto que nós já temos na Secretaria de Educação, que é a busca de novas perspectivas de alimentação para as crianças. Então, cada segmento, inclusive ensino infantil, também está nessa formação. E aí a gente pede a compreensão de todos os pais, de todas as famílias, porque há uma necessidade dessa formação também para os professores do ensino infantil, conforme está previsto no calendário escolar desde o início do ano. Lembrando que educação infantil é educação básica e ela precisa ter os 200 dias letivos como ensino fundamental.
Secretária, já se planeja os eventos, embora ainda antes do recesso, os eventos para o segundo semestre? Já se iniciou esse planejamento? Sim, nós tivemos no primeiro semestre 2 eventos bastante importantes na Secretaria, que há de se ressaltar, que foi a Feira Literária, com o envolvimento de toda a comunidade, com o objetivo essa Feira Literária, então, de estimular, de despertar a vontade e o gosto pela leitura, pela literatura. Depois tivemos o Festival de Talentos, que aconteceu agora na Semana do Município, que também foi um sucesso e a gente consegue perceber quantos talentos nós temos no município de Tijucas, entre as crianças e os jovens da rede municipal e de toda a rede de ensino. Iniciamos então ontem o Dia do Rio, onde foi feito o lançamento da fanpage, né, Eu e o Rio, que fica aí o convite a todas as pessoas de Tijucas a participarem com essas fotos a serem publicadas na fanpage que está de acesso até no site da Prefeitura. E para o segundo semestre, então, nós temos, a princípio, o Dia do Estudante, no dia 11 de agosto. Temos temos o 7 de setembro. A Semana da Paz, que vai ser em outubro, lá na semana do dia 14, e aí dia 15 tem o Dia do Professor. Gostaríamos de dar continuidade àquele nosso projeto do ano passado, do Coral Natalino, que aconteceu com as festas de final do ano, e também o desfile natalino, que o ano passado, infelizmente, eu estava meio atrapalhada de saúde, não pude ver, não pude ver no todo, né? Mas vi sentadinha lá no carro, ficou muito bonito. Então é um evento que eu penso, na minha opinião, que deve se repetir. Houve um envolvimento muito grande de toda a comunidade e isso é que é importante, trazer esse espírito, criar esse espírito natalino na comunidade. Secretária, sobre o 7 de setembro, já se tem o tema definido para esse ano? Já se tem, mas ele ainda está na caixinha de surpresa, né? Já se tem o tema, as escolas já estão se mobilizando e a gente aguarda para que finalize, né? Então, quando nós tivermos com esse tema finalizado, nós voltamos para conversar. Voltando um pouquinho, falando sobre o Dia do Rio, secretária, a gente relatou alguma coisa que foi realizada pela administração municipal em parceria com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Tijucas. Alguns eventos foram realizados no dia de ontem, haja visto, o Dia do Rio é dia 29 de junho, né, foi domingo. Em relação a isso, é trabalhado alguma coisa em sala de aula pela conscientização de todo esse trabalho que é realizado em prol do nosso rio, da preservação do nosso rio hoje? Bastante. Nas escolas foram trabalhadas na semana anterior esse tema do Rio Tijucas, na conscientização e na importância desse rio para todos nós aqui da comunidade de Tijucas, da cidade. E eu não sei se vocês viram, mas no Face, tem o Face das escolas de ensino infantil. Ontem ainda estava olhando um trabalho de fotografia, né, que foram feitos dos eventos na escola aqui, na Centro de Educação Infantil Eneide, aonde trabalha com crianças até 3 anos, que as professoras brilhantemente trabalharam a questão do rio, a poluição do rio, a necessidade de cuidar desse nosso grande rio de Tijucas, que em tempos atrás, eu fui uma que quando pequena, andei muito de bateira no rio junto com meu pai, tarrafiando e pegando peixe. Então, que muito sustentou as famílias, né? Então, essa programação tem se estendido desde a semana passada e durante essa semana toda. Os professores de língua portuguesa de 6º ao 9º ano trabalharam também a questão da poesia e foi construído por alunos as poesias de cada das 3 escolas, da Escola Walter, Vicente Gomes, da Santa Terezinha e da Ondina, e que na abertura de ontem cada autor, na verdade eram autoras, essas meninas, as mulheres estão fortes nesse mundo, hein? As autoras então acabaram lendo as suas poesias muito bonita e muito bem escrita. Então esse trabalho está sendo feito tanto no ensino infantil quanto no ensino fundamental 1, quer dizer de 1º ao 5º ano, como do fundamental 2 na rede municipal. Secretária, ainda falando sobre as questões aí de eventos que se realizaram nesse primeiro semestre, a secretária falou sobre a questão da Feira do Livro, né? Nós tivemos a 2ª edição agora no primeiro semestre em Tijucas e, consequentemente, também tivemos a 2ª edição da Feira do Livro, um pouco menor, mas também com o mesmo objetivo, em São João Batista. Como que a secretária analisa essas manifestações literárias acontecendo aqui no Vale do Rio Tijucas? Aconteceu em 2013 em Tijucas e São João e novamente esse ano. De grande importância para a sensibilização de todos os jovens. Nós aqui em Tijucas, além de exposição de livros, nós tivemos atrações culturais
uma parceria muito forte com o SESC, que mobilizou os jovens, que trouxe os alunos, as crianças, para que esse evento possa ter a sensibilidade e o seu efeito desejado, que é criar essa vontade de ler, né? Então, é muito importante que os municípios que estão junto, né, que fazem parte do Vale do Rio Tijucas, também participem e também criem esse evento. Fico muito feliz de ver que São João Batista também teve a feira literária. É de grande importância para as crianças. Quando a secretária fez a apresentação das atividades do primeiro semestre, secretária, a senhora citou alguma coisa em relação às obras que estão sendo realizadas em alguns educandários aqui do nosso município. Essas obras, elas vêm de encontro a esse objetivo de cada vez mais qualidade no nosso ensino aqui no município de Tijucas. Haja visto que são obras importantes e várias obras sendo executadas, né, secretária? Sim, essas obras se fazem necessárias para atender a nossa demanda. Hoje o município de Tijucas tem uma demanda bastante grande, uma procura bastante grande para os alunos de 6º ao 9º ano, bem como de 1º ao 5º, né? Que também temos aí a rede estadual também trabalhando bastante forte. Há necessidade de adequar esses espaços. Há uma tendência bastante grande a esse ensino integral. Os alunos precisam ter mais contato com a escola. E para isso existe necessidade de aumentar ou de melhorar os espaços. Falando de ensino infantil, é preciso adequar os espaços das escolas de ensino infantil. Adequar porque é preciso ter esse olhar que a escola de ensino infantil hoje, ela não é mais uma escola que fica com as crianças para o pai trabalhar. Esse não é o nosso compromisso. O nosso compromisso é muito mais do que isso. O nosso compromisso é um compromisso de educação, é de criar rotina com as crianças desde a mais tenra idade, desde 4 meses, que já começa a fazer as atividades rotineiras. Então, as escolas de ensino infantil, e isso a gente tem visto o empenho bastante grande da administração municipal nesse ano de 2013 e 2014, onde nós estamos ampliando e adequando essas escolas, adequando os banheiros, adequando o bebedouro, adequando os espaços, né? Quando nós fizemos agora a inauguração do Centro de Educação Infantil Marco Aurélio, que vocês estiveram lá visitando, todos puderam ver que os espaços, eles são direcionados àquela população, quer dizer, direcionadas às crianças de 4 meses até 3 anos. Então tem o parquinho adequado, tem o banheiro adequado, tem o vaso sanitário adequado, que faz com que as crianças tenham mais conforto. Então, a nossa preocupação é de que esse período, que as crianças do ensino infantil que já estão no tempo integral, possam ter conforto, e não só conforto, mas também aprendizado. Então, há uma preocupação bastante grande nesse sentido.